Glória a Deus. Vem cá, Raquel, por favor. Aleluia. Vamos orar pela pastora. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, amado Pai, Senhor, nós encontramos diante de Ti. Tenho a certeza, Deus, que Tu já trouxeste algo dentro do coração da Tua filha. Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, que estejamos atentos, Senhor, que Tu queres falar neste lugar. Senhor, precisamos, queremos ouvir a Tua voz, Deus. Fala conosco, Senhor. Conduz a Tua serva. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, pode tomar o seu lugar. Estamos aqui com alegria nessa manhã, sabendo que o Senhor é o dono da obra, é o dono da casa, é o nosso dono, e Ele tem liberdade de nos convocar e de falar conosco. Quando eu recebi esse convite muito honroso, eu fiquei com ele no meu coração de 2 dias para dar uma resposta, que tinha que saber do esposo se ia estar aqui ou não. Mas logo no dia seguinte, o Espírito Santo falou no meu coração, trouxe pela manhã uma palavra, e antes dele dar a resposta se iríamos sair ou não, eu já sabia que eu estaria aqui, porque o Senhor tinha me dado uma palavra. E isso traz um conforto para o nosso coração, né? Quando Ele traz a palavra, você entende que Ele está naquele negócio. Não é assim? Ele está nesse negócio. Então, por mais que eu reconheça a minha pequenez, a minha falta de capacidade de trazer uma palavra minha, Luciene, para o coração de alguém, há uma paz no coração, porque a gente sabe que o Senhor quer tratar. Ele tem uma palavra específica para aquela reunião. E isso me traz muita alegria e liberdade de te convidar para abrir a tua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. 18, desculpa, não sei porque eu falei 14. Capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. Esse texto, ele vem falar para nós sobre o cego de Jericó, muito conhecido, mas nós vamos passar a ler agora. Diz assim, amém? Tem alguém abrindo ainda? Estou ouvindo? Evangelho de Lucas 18, 35 ao 43. Diz assim: quando chegava a Jericó, havia um cego sentado, que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava louvores a Deus. Glórias a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Querido e querida de Deus. Eu agradeço a Deus pelos homens que estão presentes, que estão aqui nos apoiando no trabalho. É sempre bom, né? Ter trabalho de mulher, mas ver homens ali. Eu gosto. Eu me sinto assim valorizada. Sabe? Quando eu vejo um homem dando apoio. E a gente segue nessa palavra aqui. Quando o Senhor trouxe ela para mim, meu pensamento foi:
O Senhor quer que a gente viva, nós mulheres, que a gente viva. Eu estou falando nós mulheres, mas é claro, é para todo mundo. O Senhor quer que a gente viva intensamente esse valor que Ele tem dado para nós mulheres nesses últimos dias, né? Que a gente venha aproveitar mais esse valor que Ele tem dado. Ontem em casa, meu esposo estava lá na internet, estava ouvindo uma pregadora falando num trabalho muito grande, né, de muitos pastores. E ele falou assim: vem ver, ela é cana dura. E eu estava preparando a minha palavra, só dei uma olhadinha assim e saí. Mas eu saí pensando, que coisa maravilhosa. O Senhor tem dado uma oportunidade para nós mulheres. Imagina num evento cheio de pastores de peso, de renome. Uma mulher estava ali ministrando. É um reconhecimento que o Senhor tem dado para nós mulheres, depositando em nós a sua palavra revelada e o reconhecimento dos demais. Então eu tenho uma preocupação, sabe qual é? É que a gente leve isso muito a sério e viva com dignidade à altura do que o Senhor tem nos dado. Então eu gosto de pensar, eu, Luciene, ministerialmente, que eu tenho a obrigação de estar sempre buscando um ponto acima do meu entendimento. Eu tenho que estar acima, porque o Senhor tem convocado-nos para isso. Eu não quero me acostumar com, estar no nível, não para eu me engrandecer, mas é porque quem está convocando, ele tem uma visão muito grande, muito acima, muito maior do que a minha, e eu preciso acompanhar o que Ele tem para a minha vida. Eu preciso acompanhar. Eu posso ficar sentada ali no caminho. Ele me deu uma palavra, Ele sempre dá, glória a Deus por isso, mas eu não sei o que Ele tem para mim. Se Ele tem mais, eu quero estar pronta, quero estar me preparando para esse mais, porque tudo é para a glória do nome dEle, tudo é para o engrandecimento do nome dEle aqui na terra. E eu quero te convocar nessa manhã para ter esse entendimento. Quando eu fui fazer a minha leitura bíblica na manhã, no dia que o Senhor me deu essa palavra, eu não li. Eu orei, estava fazendo o meu devocional. É claro que eu já estava com o meu coração e o meu ouvido e o meu entendimento aberto para essa manhã. Mas sem abrir a Bíblia, o Senhor trouxe ao meu coração, ao meu entendimento, essa passagem. E Ele falou assim: pergunta para essas mulheres, esses servos, o que é que eles e elas querem ver. Porque foi essa a pergunta que Jesus fez quando Ele mandou chamar o cego. Essa passagem, ela é muito explorada, ela é muito rica, ela tem muitas vertentes. Mas o Senhor falou claramente: pergunta para elas o que elas querem. Não é o que elas querem, é já a resposta de Zaqueu. O que elas querem ver. Porque Zaqueu, quando ele perguntou para Zaqueu: o que é que queres que eu te faça? E nós sabemos e já ouvimos isso muitas vezes, que o Senhor já sabia o que ele precisava, não é? Ele queria ver, ele era cego, ele mendigava. Por quê? Porque ele não trabalhava, não era como hoje, que a pessoa é cego, mas, obrigada, amada, que tem a possibilidade de desenvolver o trabalho dela. Não era assim naquela época. Então quem nascia com uma deficiência física só tinha um caminho: mendigar. Tinha que pedir esmola para sobreviver, para ajudar em casa. Então o Senhor sabia o que ele queria. Ele queria ter a vista dele restaurada, ver de novo. Eu quero enxergar. Mas o Senhor mandou eu te perguntar hoje: o que é que você quer enxergar? O
que é que você quer enxergar? Então, eu estou começando a minha palavra já fazendo a pergunta que ele mandou eu fazer. Aleluia. O que é que você quer enxergar? Você enxerga, você tem olhos, glória a Deus. Você não é deficiente visual. Mas ele mandou eu perguntar: o que é que você quer enxergar? Então, o que acontece? Vou dizer para você aqui umas respostas que a gente poderia dar. Por exemplo, Bartimeu poderia ter respondido: eu quero enxergar para eu trabalhar. Ou ele poderia ter respondido quando o Senhor perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Ele poderia ter dito: eu quero. O que foi que o que estava mendigando lá na porta do templo, quando Pedro e João entraram, o que ele pediu para eles? Uma moeda, uma esmola, uma ajuda. Não é isso que a gente vê por aí, as pessoas pedindo quando estão... Não tem, por falta de trabalho, por deficiência, porque é dominado pelas drogas, porque não se preparou, não estudou, não se instruiu. Cada um tem seu motivo. Ele está pedindo sempre o quê? O dinheiro, uma ajuda. Quando o Senhor perguntou para ele não respondeu como o que estava pedindo para Pedro na porta do templo, um dinheiro. Ele não foi para Jesus para pedir dinheiro. Ele foi sabendo o que ele queria. Tem comentarista que mostra, sabe o quê? Que esse cego, ele era cego só fisicamente, mas no entendimento dele, ele enxergava muito bem. Porque quando ele ouviu o barulho, ele perguntou: o que está acontecendo aí, gente? Né? Barulho, muita gente vendo. Ah, é Jesus que está passando. Jesus era um nome próprio. Jesus era um nome próprio, como ainda é. Jesus o Nazareno, falaram para ele. Ele identificou. Como é que ele começou a chamar Jesus? Começou a gritar: Filho de Davi. Não era um nome comum, não era um nome próprio comum. Era Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem era. Tem misericórdia de mim. Ele viu que aquela era a oportunidade que ele estava tendo de passar na vida dele uma pessoa que podia fazer toda a diferença na vida dele. E a Bíblia diz que ele gritava, embora alguém falasse: fica quieto. Não, o barulho da multidão caminhando, cada um pedindo uma coisa, cada um dando glória, falando alguma coisa, e ele lá no cego, sem poder se movimentar, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele aumentava a voz do seu clamor. Então, nessa atitude dele, ele demonstra que ele não enxergava fisicamente, mas o entendimento dele era aberto. Era claro para ele o que poderia acontecer se Jesus ouvisse a oração dele. Ele tinha um entendimento aberto. Ele não era cego espiritualmente. Parece comum ele entender que Jesus era o Cristo, mas não era comum. Para mim e para você hoje é. Tem a Bíblia, tem muita gente que fala, mas na época dele, não. Tanto não era comum que os doutores da lei não reconheceram Jesus como Messias. Filho de Davi queria dizer que era o Messias, porque era isso que a Bíblia disse que seria, que viesse em nome do Senhor. O Messias, o prometido. E esse cego, ele tinha o seu entendimento aberto, que esse Jesus não era um homem qualquer, era o Cristo vindo da parte de Deus, o Messias, o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele tinha todo esse conhecimento.
conhecimento que esse homem tinha com os homens religiosos da sua época. Mandaram crucificar Jesus, chamavam Jesus de impostor. Eram cegos. Eram cegos. Fisicamente eles enxergavam, mas espiritualmente eles eram cegos, os doutores da lei e os religiosos. O contrário desse cego de Jericó. Então, como ele tinha o entendimento aberto, ele foi para Jesus com o pedido certo. Ele não foi pedindo a Jesus dinheiro e nem uma visão para ele começar uma vida que não fosse na de mendigância. Porque o versículo termina dizendo que quando ele recebeu, quando ele ficou curado, o que ele fez? Ele começou a seguir a Jesus. Ele começou a glorificar a Deus e a seguir a Jesus. Então ele não queria ficar curado para trabalhar e ter a sua independência financeira. Ele sabia exatamente o que ele queria. Que coisa linda! Que lição que esse cego passa para nós. Ele sabia o que ele queria. Olha, os versículos 31 ao 34, os que seguem antes, os que vêm antes, eu vou ler. Diz assim: Jesus tomou consigo os 12. Tomando consigo os 12, Jesus lhes disse, são os 12 discípulos, você sabe: estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Ele mesmo. Tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois Ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão. Mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Versículo 34 diz o quê? Todavia, eles quem? Os discípulos, com quem Jesus estava falando. Todavia, eles não entenderam nada disso. Você sabe o que é isso? Ser um dos 12. Quem queria ser um dos 12 aqui? Eu queria. Ele estava conversando com os 12. Com os 12. Hoje foi falado aqui, acho que na oração, que também eu gosto muito de ver a passagem lá em Gênesis, quando Deus todos os dias ia conversar com o homem, que ele gosta de conversar, ele gosta de diálogo, ele gosta de perguntar o que ele já sabe, ele quer ouvir a gente falar o que ele já sabe, porque ele quer conversar, ele gosta de conversar, gente. E ele não muda, né? Amém? Deus muda? Ele continua o mesmo. Ele continua querendo conversar. Aleluia! Ele continua querendo conversar. Ele continua nos convidando para bater um papo. Ele continua nos convidando para bater um papo. Por isso que ele perguntou para o céu: o que você quer? Ora, cura logo, Senhor, na pressa aí. O camarada é sério, ele quer perguntar, óbvio. Não, ele quer conversar. Nessa manhã, ele precisa deixar claro para você que ele sabe o que ele tem para a tua vida. Ele sabe. Porque ele te criou com um propósito, certo desse propósito que ele queria. Mas ele quer que você converse com ele sobre esse propósito. E se você não tiver interesse de saber nada sobre esse propósito, lamentavelmente, a vida vai passar e você não vai viver esse propósito. Porque você não mostrou interesse. Não é com você, é com todos nós. Aleluia! Ele quer que a gente demonstre interesse pelo plano glorioso que Ele preparou para nós. Aleluia! Você consegue entender? Aleluia! É assim. Ele estava com os 12 discípulos
E ele foi tratar a conversa. Olha o nível da conversa que Jesus estava tendo com os discípulos dele. Ele estava falando do quê? Ele estava falando da coisa mais importante que esse mundo poderia ouvir. Ele estava falando: nós estamos subindo para Jerusalém. Vou contar para vocês o que vai acontecer lá. Lá vão pegar o Filho do Homem, vão maltratar, vão bater, vão esbofetear. Ele estava falando com antecedência tudo que ia acontecer com os amigos íntimos dele, amigos de ministério. Depois de bater, de prender, de esbofetear, vão o quê? Vão matar. Olha o nível da conversa. Olha o nível da... Posso fechar isso para cá? Eu não estou vendo para mim esse Tá bom assim? Tá torto? Continua bonitinho na foto? Olha o nível da conversa que o Senhor está batendo com os discípulos. Vão matar, mas no terceiro dia ele deu todos os bisus. No terceiro dia eu vou ressuscitar. É um nível de conversa de gente grande. Sabe essas conversas de ministério que ninguém pode saber? É trancada. Tem reunião de ministério que dizem que quem está ali tem que prometer que não vai falar nem com a mulher. Eu não sei porquê, né? A gente nem fala muito para espalhar. Mas tem reunião de ministério que as mulheres não podem saber. Ter certeza que vai ficar trancado ali. Jesus estava fazendo isso com os discípulos dele. E o versículo no finalzinho diz assim: mas eles não entenderam nada. Não entenderam nada do que Jesus estava falando. Para mim parece tão claro essas palavras, mas eles não entenderam. Logo em seguida acontece isso aqui. Aí Jesus encontra um cego que reconhece que ele é o Messias, que reconhece que ele tem poder. Então mostra aqui para nós que enxergar não é o suficiente para nós cristãos. Ter a sua visão, minha amada, meu irmão, no mundo espiritual não é nada demais. Os religiosos tinham a visão deles, conheciam a palavra, oravam, guardavam os rituais, guardavam os cerimoniais, mas não entenderam, não viram quem era Jesus. Os discípulos já saíram lá da lei. Os discípulos estão aqui pertinho de Jesus, caminhando, orando, jejuando, subindo um monte com ele, vigiando, cortando a orelha, tudo, fazendo tudo junto. Mas eles também não entenderam nada do que Jesus estava falando. Então, ter visão não me diz muita coisa. Você tem visão? Amém? Você caminha com Jesus? Amém? Eu também. Mas nessa manhã eu entendo que isso pode não ser nada. Isso mostra para mim que, embora eu esteja tão próxima do Senhor, ouvindo a voz dele, identificando quem ele é, eu posso estar ouvindo a voz dele e não entendendo. E o Senhor quer que você entenda, em nome de Jesus. Deixa eu falar, vou passar aqui batida pelo cego, pelo mendigo. Por quê? Quem é que para conversar com o mendigo, gente, sobre, por exemplo, a situação financeira, política do país? Alguém já viu alguém parar com um político para perguntar o que você está achando desse governo? Você acha? O que você acha? Você acha que a presidenta vai voltar?
o impeachment vai concluir, não vai? Alguém para conversar com o mendigo? Por quê? Sabe por quê? Porque o mendigo está preocupado com as necessidades básicas dele. O mendigo precisa de comer, de cobrir do frio, de mais um par de chinelo velho para botar no pé dele. Só. Ele não está nem aí para nada. Esse mendigo sabia exatamente o que estava acontecendo. Olha como é que ele tinha a visão espiritual, o entendimento dele aberto. Ele sabia exatamente. Eu quero te dar a oportunidade de você entender que enxergar com os olhos não é o suficiente. Você pode dizer amém? Amém. Precisamos enxergar com o nosso entendimento. Quando eu enxergo com o entendimento, eu enxergo muito além. Embora Bartimeu fosse cego e mendigo, ele via o que nem os discípulos estavam vendo. Ele não caminhava com Jesus, ele não via os milagres, ele só ouvia um comentário ou outro, porque ninguém para conversar coisas sérias com mendigo. Mas ele conseguiu entender, porque os olhos do entendimento dele estavam abertos. Glória a Deus. Deus hoje está te perguntando, vou voltar lá no início, o que você quer enxergar? O que você quer enxergar? Romanos 8,18, você não precisa abrir, diz assim: todas as coisas cooperam para, repete, para quem? Para aqueles que amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que o apóstolo Paulo fala. E nós concordamos com isso. Não é verdade? Nós concordamos. Mas por ter a visão opaca, não ter uma visão muito clara, a gente começa a ver uma coisa quando Deus está apontando para outra. Por exemplo, eu posso aqui fazer uma listinha. Eu fiz uma listinha aqui. Deus pode estar nos convidando para uma conversa num assunto, e aí ele acaba mexendo um pouquinho assim na nossa saúde, que, como foi dito aqui também na oração, a gente tem mais tempo de orar quando a gente está no aperto, né? A gente se dedica mais à oração de verdade quando a gente está numa dificuldade. Essa dificuldade pode ser na saúde, essa dificuldade pode ser financeira, como o Brasil tem passado agora. Ninguém está de fora desse aperto financeiro, não é? Não tem um grupo, está todo mundo incluído nisso aí. Glória a Deus, porque eu acho que agora a igreja vai achar o lugar dela, né? A igreja saiu do lugar dela, comprar política, famosos, televisão, nomes e renomes, todo mundo muito grande, reconhecimento pela mídia, que maravilha! Saiu do propósito dela. Então vem assim um dedinho de Deus, mexe com a finança, com o bolso de todo mundo, e mexendo com a finança, mexe na família, mexe em tudo, mexe com a saúde, porque a pessoa fica doente, fica sem dinheiro, fica doente, fica apavorada, desesperada, fica até doente. Então é o meio que Deus está usando para botar a igreja no lugar dela. Vai orar mais, vai ouvir mais a voz de Deus, e por aí vai. Então Deus usa esses caminhos para falar conosco, através da saúde, através das finanças, através do casamento. Ninguém falou misericórdia. Eu esperei ver isso, misericórdia. Enfim, através das aflições da vida.
E através disso que está aqui, queridos, eu quero te dizer que esse caminho que Deus usa aqui para falar com a gente é porque Ele está nos chamando para uma conversa. Na verdade, Ele quer nos chamar para uma conversa de um nível superior, como Ele estava com os discípulos, falando dos mistérios, das grandezas, do plano de Deus. A conversa que Ele quer com a gente é essa. Mas aí a gente não entende muito. E aí Ele começa a usar o quê? O casamento. Aí usa o marido. Ou usa a mulher, né? Que fala uma coisa, a gente entende outra. Aí tem aquele conflito dentro de casa, a torre de Babel dentro de casa, né? Uma torre de Babel dentro de casa. O marido não consegue atender as necessidades de uma esposa. E aí a gente se queixa e a gente sabe fazer isso muito bem, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor usa esse meio para nos atrair para Ele. E aí é mesmo que o Senhor estivesse falando assim: olha, Luciane, eu quero te mostrar o que vai acontecer daqui para frente, Luciane. Vamos conversar sobre o que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, porque a crise não é do Brasil, não é do terceiro mundo. A crise está na Europa, está no primeiro mundo, está em todo lugar, não é? A degradação moral não é um privilégio do Brasil, é mundial, não é? O domínio das drogas sobre... Sabe essa história toda que vocês estão ouvindo aí sobre escola, sobre educação, o que vão fazer com as crianças pequenininhas? Vamos conversar como é que o que a gente pode fazer para lidar com isso. Mas no meio disso tem lá o problema da saúde, tem o problema da finança, tem o problema do casamento e tantos outros problemas. E aí Ele está chamando a gente para conversar e a gente está que nem os discípulos, sem entender nada. Eu estou mostrando para ele, o meu marido, que não está sendo legal comigo. Ele está levantando o nível da conversa dele, mas eu estou ali na base: Senhor, o contrato está acabando, eu tenho que pagar, meu nome vai para a SPC, e ele está falando de coisa grande. Ele quer conversar conosco sobre os planos dele, que são grandes, que são para a eternidade, que faz diferença para toda a humanidade. Mas eu estou olhando para o meu sapato que está furado. Ele está querendo mostrar como resgatar essa geração pecadora, como convencer pecador ao arrependimento para se salvar enquanto é dia. Mas eu insisto em olhar para a minha saúde, o diagnóstico médico, porque é uma coisa muito séria você ir no médico e descobrir um diagnóstico ruim, e você trava com aquilo ali que você não quer saber, de conversas misteriosas de Deus, de revelação de Deus. O que me interessa? O plano de Deus. O que me interessa? O que está na cabeça de Deus acerca da humanidade? Eu quero saber da minha saúde hoje. Você está entendendo? Você está entendendo o tamanho da pequenez, da falta de trabalho? Mas você está louca? Acho que ficar desempregado é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Tem uma querida que o marido ficou sem receber um dinheiro por 1 ano e 8 meses. Não entrava trabalho, é autônomo. E eu só soube depois de 1 ano e 8 meses. E o que aconteceu nesse 1 ano e 8 meses? Marido, mulher, filhos, escola, saúde. Tem que ir para médico, tem que comprar remédio, tem que fazer exame. Como é que fica? Deus provê. Aleluia. Ninguém morreu de fome, ninguém deixou de fazer uma refeição,
Pode não ter comido uma boa carne, uma boa sobremesa, mas teve que comer. Que Deus provê. E às vezes a pessoa tem que passar 1 ano e 8 meses sem um emprego para entender e para comprovar na sua pele que Deus provê. Aleluia. Às vezes a gente tem que passar por uma enfermidade terrível para entender que Ele cura, que Ele é o médico dos médicos. Ah, mas eu não fui curada, eu tive que ser operada. Foi curada através daquela cirurgia. Ele cura do jeito que Ele quer. Nós não vamos dizer para Deus como é que Ele vai fazer. Ele sabe como é que Ele faz. Então o que eu posso fazer? Eu posso pedir para Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Eu quero ter um entendimento aberto, claro, para não fazer o que os discípulos fizeram. O Senhor querendo comunicar algo tão grande. Amados, para pensar o como está Deus no céu, vendo a situação da humanidade hoje. Nós acabamos de ouvir nos noticiários de uma menina de 16 anos. Tudo bem que ela foi para o quarto do namorado para ter relacionamento, que ela também se drogava, mas a notícia veio para nós que ela passou por uma situação de mais de 30 homens usando ela. Qual é o nome disso, gente? Bestialidade. É demônio puro. E ainda ri. Quem fez isso ainda ri, né? Viemos no carro ouvindo o noticiário, estava falando que um que se apresentou ontem para a polícia chegou rindo, dizendo: o mais famoso de ontem para hoje, mais famoso do que a ex-presidente, rindo. É gente que a gente esbarra em qualquer esquina da vida. Que minhas filhas esbarram, que meus netos esbarram, que os seus filhos e netos esbarram. Você acha que só tem esses 30? O diabo tem um exército dele, pronto para fazer as maiores desgraças, bestialidades, sangue frio. É o exército do inferno. E Deus quer convocar o seu exército para conversar. Olha, eu não tenho uma visão, me perdoe você, mas eu estou sendo honesta. Nós vamos nos levantar, vamos orar e isso vai passar. Não tem essa visão. Porque a Bíblia diz que haveriam sinais. E pelos sinais nós saberíamos o quê? Estava na hora da volta de Jesus. Então isso é sinal. Se ficar bonzinho, não tem sinal. Isso é sinal. Agora, uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus tem livramento para mim. Aleluia! Para minha casa e para sua. Ele tem livramento. Mas Ele quer conversar. Ele quer dar estratégia para você guardar a tua casa. Ele fez isso lá no Egito. Lembra quando ele ia passar para matar os primogênitos? O que ele fez? Deus conversa com o homem. Aleluia! Ele disse para Moisés: olha, nós sempre vamos ter que fazer alguma coisa. No plano de Deus, Ele sempre vai mandar você cooperar, porque nós somos amigos dele. Aleluia, Jesus. Nós somos cooperadores juntamente com Ele. E Ele falou: Moisés, manda matar um bezerro e manda pegar o sangue e botar nas portas. Porque o anjo, se passar na porta e não ver o sangue na porta, vai ferir, vai matar. Moisés até falou, mas na hora meu filho chegou gritando, sabe? E aí eu não ouvi essa parte. Por isso não botei o sangue na... O anjo vai entender isso? Não. Ele fez a parte dele de falar. E eu faço a minha parte de entender e obedecer. Você tem a sua parte, irmã e irmão. Você tem a sua parte.
Deus tem a dele, mandou eu te perguntar o que você quer ver. Eu não passei para você o que nós... Fiquei com vergonha de passar para você a listinha que eu fiz do que nós deveríamos responder para Deus. Uma boa resposta talvez fosse: o que eu quero ver, Deus? Eu quero ver os meus pecados. Primeiramente, eu quero ver os meus pecados, porque eu não quero me perder. Eu não quero ficar olhando para o outro, que ele faz, o outro deixa de fazer, e eu me perder. Então, primeiramente, eu quero ver os meus pecados. Depois, na minha listinha, está assim: eu quero ver Deus. Eu quero ver. Cadê a lista? Não quer que eu fale, não. Ela some do meu olho toda hora. Eu quero ver os meus erros. Porque cada uma coisa, erro é outra. Né? O erro parece que é assim uma coisa muito comum para nós, né? Só falar um pouquinho a mais, responder um pouquinho mais, humilhar só um pouquinho, né? Me esnobar só um pouquinho, né? Isso não é um erro, um pecado, é um errinho, né? Eu quero ver as minhas fraquezas, porque se eu olho, se eu vejo a minha fraqueza, eu tenho como me fortalecer no Senhor, fugindo daquilo que é fraqueza. O que é que tem me impedido de avançar em Deus? É uma fraqueza. Eu vim para a igreja, mas tem algo que eu não consigo vencer. Então eu quero ver isso hoje. Eu quero dizer para Deus, porque Ele está mandando perguntar, é porque Ele quer responder. O que é que você quer ver? A pergunta para o cego foi: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. E Ele mandou eu fazer outra pergunta para você. Ele mandou eu perguntar: o que você quer ver? Eu tenho 41 anos de casada. 41. E por muitos anos eu queria que Deus falasse, mostrasse ao marido os erros dele. Olha só, eu tenho os meus, mas eu queria que Deus mostrasse os erros dele para ele. Olha que intrometida, né? Eu pensava assim: Deus, se você mostrar para ele os erros dele, vai ficar fácil para mim. Mostra você, Deus, você tem poder, você fala com ele. E quer saber? Cansei dessa oração. Não deu em nada. Não deu em nada. Então eu não quero. Sabe o que eu quero? Eu quero olhar para a minha fraqueza. A minha fraqueza faz com que eu cobre a do meu marido. A minha fraqueza faz com que eu cobre do meu líder. A minha fraqueza faz com que eu cobre da minha irmã, do meu irmão. Cobrar a fraqueza dele. Só que a minha fraqueza está cobrando. Porque se eu tenho o meu entendimento aberto, eu vou ter muito tempo de diálogo e para colocar em prática tudo que Deus fala comigo na conversa que Ele tem comigo. E aí eu olho para a fraqueza do meu marido, do meu filho, da minha irmã, do meu líder, mas eu estou tão empenhada em outra coisa. O que é para mim a fraqueza do fulano? Não é nada. Eu estou lidando com algo de um nível muito elevado, gente. Deixar que a fraqueza do meu cônjuge, do meu familiar, da minha sogra, da minha mãe, do meu patrão, tem uma lista enorme, do meu líder, do meu pastor, deixar que ela interfira na minha vida,